para quem quiser acessar aí no futuro. Mas só complementando, né, o que eu falei e a fala do Toninho. O Toninho e o professor Marcelo Santiago, que está aqui presente também, eles estão cuidando dessa parte assíncrona do curso, certo? Eu vou entrar aqui na oficina, né, exatamente nesses dois momentos dos encontros síncronos, certo? Então, só reforçando que não tem a necessidade de você já ter feito algum módulo para aula síncrona, certo? Então, eu vou começar aqui, vou abordar aqui de uma outra forma, mas do zero, começando do zero, certo? Então, reforçando, pessoal, vocês podem interromper aí no momento que for necessário. Eu vou tentar aqui, na medida do possível, acompanhar se vocês escreverem alguma coisa no chat, mas eu prefiro que, se possível, vocês falem ao microfone, certo? Porque eu não consigo ficar vendo o chat o tempo inteiro. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para o lado, aí eu consigo ver o chat, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui nosso primeiro encontro síncrono sobre a ferramenta chamada Moodle, né? Antes da gente começar, então, nosso primeiro encontro síncrono é de 2 encontros síncronos. Então, antes da gente começar, eu vou já adiantar aqui para vocês. Deixa eu só mudar a posição da câmera para ficar olhando aqui. Então, só para adiantar, né, eu costumo dizer, toda vez que eu vou falar de Moodle, eu sempre costumo falar que eu sou um pouquinho suspeito para falar de Moodle, certo? Até porque vocês provavelmente vão perceber que eu só vou falar coisa boa do Moodle, certo? Eu utilizo já há bastante tempo essa ferramenta e, assim, eu me considero suspeito para falar de Moodle, porque vocês só vão ver aqui coisa boa do Moodle, certo? Até porque ele me trouxe aí tantos benefícios e eu não consegui identificar absolutamente nenhum aspecto negativo, nenhum lado negativo de sua utilização. Então, vocês só vão me ouvir falar bem dele, né? Se alguém souber alguma coisa de ruim, pode abrir o microfone aí e falar, mas eu acho difícil alguém encontrar, ok? Então, pessoal, o que eu preparei aqui para hoje, ó? Eu vou falar rapidamente aí do que é o Moodle, né? O que é essa ferramenta chamada Moodle, um pouquinho rapidamente do histórico, dos tipos de usuários que o Moodle agrega, né? Das estatísticas de utilização, só para a gente ter uma ideia da dimensão aí do tamanho do Moodle, tanto aqui tanto a nível mundial quanto a nível regional, no caso do Brasil, né? Aí entra já para a parte principal, que é a questão a organização de um curso. Eu vou focar esse curso, ó. Eu vou tentar fazer aqui uma abordagem, sempre pensando do lado do docente que quer planejar uma disciplina dentro de um curso do Moodle, certo? Vai ser essa visão. É impossível, pessoal, falar de tudo sobre o Moodle em tão pouco tempo, certo? Provavelmente ia precisar ficar um ano inteiro falando de Moodle, né, para esgotar cada um das suas dezenas de recursos que ele oferece para quem vai utilizar. Então, vou tentar focar aqui esse encontro síncrono do ponto de vista do docente que pretende algum dia utilizar essa ferramenta para dar um apoio aí nas atividades de ensino, principalmente das atividades de ensino, né, aqui na instituição, aqui na UFCA. Aí, por isso que eu vou falar um pouquinho como é que funciona a organização do curso, né? Aí a questão dos recursos, a questão das atividades, não tem como eu abordar todos, né, os recursos, todas as atividades. Eu vou trazer aqui para vocês os principais recursos, as principais atividades que a gente pode utilizar já de imediato, né, para tentar planejar um futuro curso que vai ter o recurso da ferramenta Moodle, né? Aí falar um pouquinho da questão das notas, né? A questão das notas e a atividade questionário vai ficar para o segundo momento, para a sexta-feira que vem, porque são dois recursos que eu acho que vale a pena eu passar com bastante detalhes aí para vocês, porque são dois recursos que trazem aí muitos benefícios, né, da computação, da automatização de tarefas aí para o nosso dia a dia do ensino, né, de estar ministrando disciplina presencial, semipresencial ou à distância, certo? Aí vou mostrar alguns exemplos aí já particulares meus, né, de um curso finalizado,
eu vou tentar ilustrar esses recursos que eu mostrei, que eu falei anteriormente, né, de recursos e atividades. Vou mostrar como é que funcionaram num curso que eu já finalizei, em um curso que está em andamento, que eu estou utilizando o Moodle, e um curso que eu vou utilizar o Moodle, que ainda está planejado, que vai acontecer agora em 2020.2, né? O curso que está em andamento está acontecendo em 2020.1, e um curso planejado que vai acontecer em 2020.2, e um curso finalizado que aconteceu aí em 2019, certo? Alguma pergunta, pessoal, antes da gente começar? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Então, pessoal, vou falar aqui rapidamente também da minha experiência aí pessoal, certo? Quanto à utilização da plataforma, né? Da ferramenta. Eu utilizo o Moodle desde 2008, certo? Até a atualidade. Eu fiquei de 2008 até 2011 utilizando como docente, aí em 2012 eu fui para o doutorado, aí eu utilizei o tempo de doutorado de 2012 a 2015, eu utilizei como estudante, certo? Como aluno, e voltei aqui para a UFCA e continuo utilizando como docente novamente, né? Sempre utilizei como apoio, como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial, certo? Eu não tenho experiência em ensino à distância, certo, pessoal? Essa parte mais aí pedagógica do assunto é um assunto que não é do meu domínio nem é da minha competência. Eu não tenho competência para falar de ensino à distância, certo? O meu foco principal aqui vai ser utilização da ferramenta, certo? Os recursos que a ferramenta oferece. Agora, como eu adaptar essas ferramentas para um ensino EAD, que é diferente do remoto, né? Que a gente está passando nesse momento, é diferente do remoto, então não vou focar em ensino à distância, certo? Eu vou focar nos recursos da ferramenta e tentar fazer uma analogia de como é que a gente pode associar uma atividade da vida real, de sala de aula, como é que a gente pode fazer um pouquinho também, puxar um pouquinho para um ambiente virtual, certo? Então, toda a minha experiência com o Moodle é utilizar a ferramenta como apoio ao ensino presencial. Foi assim que eu sempre utilizei. A primeira vez que eu estou utilizando como uma ferramenta que não é 100% de apoio ao ensino presencial, é nesse momento de ensino remoto. Mas ainda assim, a gente tem sempre aquelas aulas, toda semana eu tenho umas aulas síncronas, né? Mas eu utilizo aí a plataforma virtual Moodle para a realização de todas as atividades. As atividades que eu faria em sala, agora são todas no ambiente virtual. Mas, assim, ministrar a disciplina com o Moodle sem encontro síncrono regular, né? Sem um encontro síncrono regular, eu não me sinto à vontade, eu não tenho um preparo para isso ainda, né? Então, vou sempre tentar puxar aí como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial, embora ela possa ser utilizada por presencial, apoio presencial, sempre presencial e completamente à distância, mas eu não vou entrar nessa parte do EAD. Hoje, todas as atividades que eu realizo são feitas exclusivamente no Moodle, independente do ensino ser remoto ou não. Então, estou utilizando agora no ensino remoto, mas já utilizava desde 2016, quando a gente estava no período normal, né, da aula em sala de aula. Então, eu sempre utilizei o Moodle. Quando o nosso ensino estava completamente presencial e agora quando está completamente remoto, né, para a maioria dos cursos, no caso, né. Então, a minha experiência de conduzir a disciplina inteira, né, utilizando o Moodle, e eu só pego o CIGA em 2 momentos, quando é para cadastrar o plano de ensino da disciplina e lá no final, quando é para jogar as médias, certo? Eu já utilizo o Moodle dessa forma já há bastante tempo, independente de ensino remoto. Aí, como eu já falei, não tenho experiência em curso de AD, né? E eu utilizo principalmente para quê? Para tudo hoje, né? Para fazer tudo relacionado à disciplina. Prova, trabalho, exercício, aviso, né? Hoje, nessa parte no remoto, a interação, né? A discussão, quando é necessário, né? Mas eu utilizo praticamente para tudo, né? Quando a gente está no ensino presencial, claro que eu dava as aulas presencialmente, normalmente, né, como todos nós fazemos, aula presencial, mas todo o material de apoio, resolução e disponibilização de atividades, provas, trabalhos, exercícios, tudo no ambiente virtual, certo? Tudo no ambiente virtual. Fica tudo muito organizado e traz uma série de benefícios, que eu vou falar ao longo aí da exposição de hoje, traz uma série de benefícios para quem utiliza, né? Já comecei aí a rasgar elogios para o Moodle, né? Mas eu vou fazer isso até o final aqui,
Até o final dessa exposição de hoje eu vou falar coisas boas aí do Moodle. O que é o Moodle, pessoal? O Moodle é um acrônimo, ó, de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui traduzir rápido, né? É um sistema de... É um sistema um ambiente educativo dinâmico, né? Modular e orientado a objetos. Aí são termos mais da computação, e aí o termo mais educativo, né, que é um ambiente dinâmico de aprendizagem, certo? O Moodle é um software livre, certo? De apoio à aprendizagem, né? Executado em ambiente virtual, que significa está na nuvem, né? Ele precisa estar instalado em um servidor, servidor computacional, certo? Então precisa ter uma máquina que hospeda aquele sistema, né? Pode ser uma máquina conectada na internet ou não, pode ser uma máquina que esteja só internamente dentro de uma organização, vamos dizer assim, a gente chamaria de uma intranet, né? Desde que a gente tenha, então, um servidor que hospede o sistema, pode estar na internet, pode estar numa intranet, né? Então, tanto faz, é independente, né? Então, o sistema de gestão de aprendizagem, né? Ele foca muito nessa parte do trabalho colaborativo, né? Porque a gente tem a opção de ter muitas atividades que se baseiam no modelo colaborativo, né? Baseado nesse software, a plataforma acessível através de internet ou da rede local, no caso, uma intranet. Certo? Então, o Moodle ele é um sistema, assim, em resumo. É um sistema que é instalado numa máquina servidora, né? Que, na maioria das vezes, está conectada na internet. Então, no caso do Moodle da UFCA, o Moodle que ainda vai... Não, já temos o Moodle funcionando, que é o Convida, né? Ele é o que a gente chama de uma instância Moodle instalado aqui em um servidor da DTI. Certo? Que está hospedado na internet sob aquele domínio, convida.ufca.edu.br. Mas ele é um software, certo? Um software que a DTI baixou, instalou lá na máquina e disponibilizou para o público. Professor? Oi, pode falar. Eu poderia utilizar ele na minha casa, no meu próprio computador? Pode sim. Agora, quando você utiliza na sua casa, no seu próprio computador, ele vai estar disponível apenas para você. Certo? Ele está disponível apenas para você. A não ser que você tenha, por exemplo, uma pequena rede de computador dentro da sua casa, por exemplo. Mas, assim, ele não faz sentido ser utilizado numa máquina isolada. Certo? Porque o objetivo dele é o quê? Que ser utilizado por muitos usuários. Então, quando a gente fala de instalar na casa, dá para instalar na nossa casa, mas só a gente que vai usar. Ou seja, no caso, os alunos não teriam acesso, nesse caso. Exatamente, os alunos não têm acesso, porque a sua máquina não é uma máquina servidora que está disponível publicamente na internet. Você acessa a internet, mas a internet não acessa a sua máquina. Então, por isso que os alunos não conseguiriam acessar esse Moodle na sua máquina. Então, nesse caso, tem que estar em um servidor, né, um sistema de hospedagem, né? Então, quando a pessoa quer partir para uma solução individual, geralmente ele procura por um serviço de hospedagem e dentro dessa hospedagem ele coloca o Moodle. Certo? Porque aí nessa hospedagem ele vai ter um endereçozinho, né, que as pessoas vão acessar através daquele endereço, através da internet. Mas ele não é um programa para ser instalado numa máquina individual. Obrigada, professor. Entendi. Seu microfone, professor. Então, pessoal, continuando, né? Esse conceito foi criado em 2001, né? Então, o Moodle já não é um sistema que apareceu agora. Ele já tem bastante bagagem aí na história, né? Vai fazer agora... Está fazendo agora 20 anos, né? Pelo educador e cientista computacional Martin Dougiamas, né? Inicialmente voltado para programadores e acadêmicos da educação, ele constitui um sistema de administração de atividades educacionais, certo? Destinado à criação de comunidades online e ambientes virtuais voltados para essa aprendizagem colaborativa, certo, pessoal? Esses termos aqui, aprendizagem colaborativa, né? Administração de sistemas educacionais, está um pouquinho ligado aí com conceitos de EAD, certo? Então, não vou entrar muito em detalhes nessa parte. Ó. Então, permite de maneira simplificada, a um estudante ou a um professor integrar-se estudando ou lecionando num curso online à sua escolha.
certo? Lembrando, quando eu falo em curso online, não estou me referindo totalmente a um curso EAD. Eu posso ter o curso online, que é um apoio ao ensino presencial, certo? É ali o ponto de encontro, é o repositório do curso, da disciplina, certo? Então, não liguem essa parte de curso online com EAD, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Todo curso EAD é online, né? Mas nem todo curso online ele necessariamente é EAD. Eu posso ter o curso online lá com apoio ao presencial, que é como eu utilizo, por exemplo, né? Tipos de usuários, pessoal, do Moodle. Nós temos 3 tipos básicos de usuário. O administrador, né? Quem que é o administrador do Moodle? Geralmente é a pessoa que está lá, alguém de TI, né? Da TI da organização, que faz toda a administração dos aspectos aí burocráticos do sistema. Gerenciar, gerir os utilizadores, né? Definir como é que vai ser feita a autenticação com usuário e senha, no caso do Convida. O modelo de autenticação é o login e senha lá do SIGA-A, né? Que faz as cópias de segurança para quem, em caso de algum problema na máquina que hospeda o Moodle, ele tem uma cópia para ser restaurada em caso de algum problema na máquina, por exemplo, né? É quem faz a gestão das disciplinas e categorias. O que significa isso? Criar a disciplina, né? Não é o docente que cria a disciplina, é o administrador do Moodle que cria a disciplina e atribui um docente àquela disciplina, por exemplo, né? Faz a gestão de idiomas, né, de módulos, da página inicial, do visual do Moodle, né? Como é que é o acesso a relatórios, instalar novos blocos, plugins, atividades, né? Aparência dos temas, faz toda a gestão da instalação do Moodle, certo? Que são todas aquelas atividades que não competem nem o docente, né? O docente, o tutor, professor, né? Nem ao discente, o aluno, certo? São todas aquelas atividades que o docente e o discente não precisam se preocupar. Temos o professor, né? Que esses nomes eles podem ser configurados conforme a necessidade da instituição que está utilizando o Moodle, certo? Pode ser lá administrador, professor, tutor, a gente pode criar outros tipos de usuários, né? Isso aqui eu estou falando dos 3 principais. O que o professor faz? Faz a configuração da disciplina, certo? Ele gerencia da disciplina, começa tal dia, termina tal dia, tem quantos tópicos, ela se divide em quantas partes, como é que eu vou fazer a nota, por exemplo, né? Quais são os alunos que estão participando aí do meu curso, né? Grupo, eu vou dividir em grupos? Não. Como é que eu vou fazer a cópia de segurança individual do meu curso, né? Relatórios, gestão de escala, como é que vai ser configurada as notas, né, dos alunos? Como é que vão ser organizados os arquivos que eu vou disponibilizar para os alunos também, né? Fóruns, tarefas e recolher, vai tomar conta do ambiente individual da disciplina, certo? Então, a gente tem um Moodle, né, que é um sistema, e dentro do Moodle a gente tem cursos, certo? Os cursos são geridos pelos professores, certo? E os alunos acessam os recursos disponibilizados pelos professores, certo? E o terceiro tipo, como eu já falei, o aluno, né? O aluno, basicamente, ele tem acesso aos recursos, às atividades e à administração dos seus recursos pessoais, certo? O que significa os recursos pessoais? Os arquivos que ele submete, os recursos que ele acessa, certo? As atividades que ele resolve e tudo mais. Tudo relacionado ao que o professor disponibilizou para ele. Aí, só para título de curiosidade, eu peguei hoje de manhã no site do Moodle, nós temos atualmente 186 mil sites registrados oficialmente no site do Moodle, né? Aproximadamente 35 milhões de cursos, né? Nesses 186 mil sites, né? Aproximadamente 265 milhões de usuários, né? Aproximadamente 1,5 bilhão de inscrições, né, em cursos, aproximadamente 602 milhões de postagens em fóruns de discussão, né? Lembrando que esses números eles podem aumentar e diminuir de acordo com o que o site inicia as suas atividades ou deixa de existir. Quando os sites deixam de existir, eles saem dessas estatísticas, certo?
aproximadamente 4,2 bilhões de questões, né, de questionários, e utilizado em aproximadamente 245 países diferentes. Ó. Aqui dá uma ideia do mapa, né, de quanto mais escuro, maior a utilização da plataforma Moodle naquele país. Ó. Ele é, como vocês estão vendo aqui, ele é fortemente aí utilizado na América do Norte, né, aqui, ó, Estados Unidos, México, e no Brasil, e outros países aqui da América do Sul, Rússia, né, Austrália, né, então ele é bem utilizado aqui nessas regiões que vocês estão vendo a mancha. Quanto mais escuro, maior a quantidade de usuários, né. Aqui é mundial, ó. Aí quando a gente vem aqui para as top 10, né, dos 245, quais são os países que mais têm registros de sites no Moodle? Brasil aparece aqui 1, 2, 3, na quinta posição, ó, atrás de Alemanha, México, Estados Unidos e Espanha. Espanha é o país que tem mais sites de Moodle registrados, né, oficialmente no Moodle. Entrando agora um pouquinho para a parte do curso em si. Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Eu tenho, Rafael. Boa tarde. Vai lá, Ivan. Ivan. Boa tarde, colegas também. Eu estou em dúvida, eu não entendi. A gente, por exemplo, a gente pode usar já o Moodle no próximo semestre letivo, se eu quiser migrar as minhas disciplinas do Google Sala de Aula, que eu tenho usado, para o Moodle, eu posso usar já? Porque eu fiquei na dúvida que você falou que quem cadastra as disciplinas é o administrador, não é o professor, né? Eu pensei que fosse alguma coisa parecida com o Google Sala de Aula, que eu fosse lá, cadastrasse minha disciplina e começasse a postar. Então, eu posso já usar ou não? Ivan, neste momento não. Foi finalizado um GTT no final do ano passado e começo desse ano, que eu inclusive fazia parte desse GTT, que foi o GTT do AVA, né? Que foi chamado de GTT do AVA. Concluiu-se aí nesse GTT que a plataforma que a UFCA vai adotar é o Moodle, certo? Mas para isso é necessário exatamente agora que a DTI inicie a implantação do Moodle para o UFCA. O que significa isso? Aí ele é um pouquinho mais complexo, esse procedimento é um pouquinho mais complexo do que eu acabei de falar aqui, que é simplesmente instalar numa máquina ligada à internet. Aqui não vai ser bem assim. Por quê? Porque se a gente simplesmente instalasse o Moodle aqui numa máquina com internet, a gente ia ter toda essa problemática aí que você acabou de falar. É um administrador que tem que cadastrar curso por curso. O Moodle aqui da UFCA vai ser customizado. Ele é um software livre, então a gente pode mexer no código dele livremente. Então ele vai ser customizado. O Toninho até me complementa se eu esquecer alguma coisa, certo? Então ele vai ser customizado. Para quê? Para ele estar integrado com o SIGA. O que significa integrado com o SIGA? Todo mundo vai usar o mesmo usuário e senha, e ele vai importar automaticamente todas as disciplinas que você tiver cadastrado no SIGA. Então, não haverá necessidade disso, por exemplo, de ter um administrador para criar disciplina, porque ele vai importar do SIGA. Ok. Certo? Mas, assim, aí a resposta é não vai dar para utilizar agora em 2020.2, porque ele não está implantado ainda na UFCA. E está sem previsão ainda, né? O Toninho, eu estava falando com o Toninho exatamente sobre isso. Existe alguma previsão, Toninho, sobre para o Moodle ficar à disposição da comunidade? Não, boa tarde aí ao professor Ivan. Como o professor Perazzo falou, está sendo iniciado essa customização, essa integração com o SIGA. Então, é trabalho inicial, que ainda não há um prazo para disponibilização do Moodle já com toda essa integração, mas será realizado e será informado conforme forem dando os avanços. Certo. Obrigado. O Moodle que nós temos funcionando hoje, Ivan, é exatamente essa plataforma Convida, né? Mas que ele não está sendo utilizado para esse propósito de apoio ao presencial, de apoio ao ensino presencial para qualquer disciplina, né? Exato. O Convida agora ele está em cursos livres, cursos abertos, cursos que não têm relação ainda com as matrizes curriculares dos cursos. Por exemplo, um componente curricular prevê determinado percentual em EAD. Ainda não está customizado para esse uso, mas certamente virá a ser, né? Por exemplo, ao invés de o professor utilizar a sala virtual do SIGA, ele vai utilizar normalmente o Moodle já todo integralizado com o sistema do
E o CIGA, em relação à lista de alunos, aquele componente curricular, calendários e etc. Obrigado, Toninho. Então, ó, De nada. só complementando, então. Só um instantinho, Rafael, só uma pergunta. Ele vai utilizar o banco de dados do CIGA, mas ele não vai fazer parte exatamente do CIGA, não, né? Porque o CIGA recentemente estava fora do ar. Está entendendo a minha pergunta? Tem algum risco dessa integralização tirar o Moodle do ar? Não, peraí, tem algum perigo de quê? Teve um período atrás, a semana que passou, que o CIGA estava sem funcionar. Aí, assim, a minha pergunta é, você integra os dois, o Moodle e o CIGA sai do ar e o Moodle também? Ah, entendi. Porque, ó, esse problema que aconteceu na semana passada foi um problema, não foi problema do CIGA, não foi problema de nenhum sistema aqui da UFCA. Foi um problema em outro serviço, né, que a gente chama de DNS, que é o que traduz aquele endereço, né, o sig.ufca.edu.br, converte num número, certo? Então, aquele serviço chamado DNS teve algum problema, né, no data center aqui da UFCA que derrubou todos os sistemas. Na verdade, não derrubou o sistema, derrubou o acesso ao sistema, né? Então, aí para quem estava fora, estava com a ideia de que estava tudo fora do ar. Não estava fora do ar, certo? Então, mas assim, geralmente, quando sai do ar sai do ar todos, certo? Porque, quando é que isso acontece? Quando a UFCA perde a conexão com a internet, por exemplo. Tem algum problema com o link da internet, aí cai tudo, certo? Então, se cair o CIGA, cai o Moodle, se cair o Moodle, vai cair o CIGA, certo? Geralmente, eles vão estar aí casados, né? Se o CIGA cair, o Moodle cai e vice-versa, né? Certo? Mas, assim, o que eu tenho observado é que são problemas pontuais, né? Isso aí dura alguns minutos, algumas horas, né? Nunca mais de um dia, é muito difícil durar de um dia para o outro, certo? Então, isso aí são problemas pontuais que tem uma outra equipe que vai cuidar disso, certo? Não é a equipe que vai administrar o Moodle, isso aí já é a equipe da infraestrutura, lá da DTI. Ok, tá certo. Então, completando aí para o Ivan, né, ó, então essa customização precisa ser feita exatamente pelo motivo de precisar que, se isso não for feito, precisaria ter uma pessoa, várias pessoas cadastrando manualmente cada uma das disciplinas que os docentes quisessem utilizar, certo? E, sei lá, se a gente imaginar aí 50 disciplinas, não estou chutando esse número, né, por baixo, né, 50 disciplinas sendo ofertadas por semestre, por curso, né, aí 50 vezes 20 cursos, imagina aí, né, e ficaria inviável de utilizar sem ser feita essa customização. Então, é por isso que tem que ser feita a customização, para que isso seja feito automaticamente. Ele puxar lá todos esses dados para o CIGA. E complementando a pergunta da Carol, esse processo é feito uma vez, viu, Carol? É só para dar a partida. Depois que ele importa, aí ele fica no Moodle só. E lá no final, quando for lançar, a nota é que ele volta para o CIGA. Mas ele não fica trabalhando na dependência do CIGA, não. Certo? Agora eu acho que eu entendi melhor a tua pergunta. Não, agora ficou claro, tá certo. Ele só faz importar, né? Ele não fica Isso, dependendo do CIGA, não. Porque o CIGA, pelo que eu estou observando aqui, o Moodle, ele parece muito com o CIGA, assim. Só que o CIGA não tem muito estofo, não. Ele não aguenta muito, não. Mas, assim, isso aí que você mostrou, né? Do administrador criar disciplina, etc. Isso parece mesmo coisa do CIGA. É o CIGA, né? É muito parecido, realmente. A diferença é que ele tem muitas outras possibilidades, né? Que Isso, o CIGA não tem. exatamente. O CIGA não tem todas as possibilidades do Moodle, é por isso que ele não é um AVA. Ele não pode ser considerado um AVA. Ele é realmente um sistema de administração, né? É um sistema de gerenciamento, né? O CIGA é mais um sistema acadêmico, embora ele tenha lá o modo de sala virtual, né? Que é um AVA simplificado. Mas assim, com muitas limitações. A gente nem considera ele como AVA. Assim, em termos de avaliação, ele não é AVA. Ele é só um sistema acadêmico, um sistema de gerenciamento.
É um AVA assim, eu costumo chamar de AVA também, mas um AVA minimalista, né? Um AVA mínimo, né? É muito mínimo. Tem gente que consegue usar, que só precisa daquele que tem no cigarro. Isso depende muito da pessoa também, né? Eu particularmente... acostumada com coisa melhor, né? Aí já não... eu particularmente não consegui. Eu consegui aplicar uma prova uma vez, e na segunda prova deu tanto do problema, eu corri para o Google Classroom, porque a minha intenção era aplicar todas as provas no SIGA, né, que era o sistema da universidade, mas não deu. Eu não consegui. Realmente, mas o Google Classroom eu ainda acho mais limitado do que o SIGA, viu? O Google Classroom é esse limitado. Bom, não sei. Para mim funcionou, mas é isso. Obrigada. Nada. Então, pessoal, perguntem, viu? Pode interromper na hora que vocês precisarem. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Antes da gente seguir aqui para a organização do curso. Então, essa parte de organização do curso, é muito também, como a Carol acabou de falar, é muito parecido com que boa parte de vocês já devem fazer no SIGA. Certo? Boa parte de vocês já fazem isso no SIGA. Agora, no SIGA tem nomes diferentes, né? Então, eu tenho um curso no SIGA, a gente tem um curso, né? Que é automático, né? Quando lá o diretor do centro cria a oferta da disciplina e atribui o docente a disciplina, aí aparece o curso lá disponível para a gente, né? Então, lá dentro do curso, a gente é meio que forçado a dividir em sessões, né? Eu não lembro qual é o nome no SIGA, como se fosse o planejamento lá das aulas, né? Mais ou menos que a gente tem que colocar a data do início, a data do fim, mais ou menos isso, né? Então, no Moodle, a gente tem os tópicos, a gente divide o curso em tópicos. Certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês, certo? Eu vou mostrar um curso em andamento meu aqui. Então, tem tópicos, né? Aí, dentro dos tópicos, aí a gente começa a injetar recursos, quer dizer, e atividades, né? Recursos são, como é que eu vou falar? São ferramentas, vamos para mudar a palavra, né? Recursos são ferramentas, geralmente, apenas visuais, certo? Eu quero colocar disponibilizar um arquivo, né? Eu quero disponibilizar um link, eu quero escrever na tela, deixar na tela um texto na tela, né? Atividades, em geral, elas são para notas, né? Por exemplo, enquanto que o recurso pode ser um link, um arquivo, a atividade geralmente é o quê? A gente pode entender como uma lista de exercícios, uma prova, certo? Uma enquete, um fórum, né, de discussão. Aí, quando eu falo de atividade, vai para todo gosto. Tem atividade para eu vou mostrar no final também, né? Eu vou falar que o Moodle é para todos, né? Ele não é para a área X ou Y, ele funciona para qualquer área aí do conhecimento. Ele tem recurso para tal, né? Aí tem a questão do quadro de notas, né? Esse é um dos recursos que eu acho um dos melhores recursos aí do Moodle para administrar nota, né? Quando eu falei lá no início, que eu só entrava no SIGA para configurar o início da disciplina e lá no final, é por isso, né? O Moodle faz toda a gestão aí das notas para mim, e lá no final eu pego a nota do Moodle e trago lá para o SIGA. Acredito que quando tiver o Moodle da UFCA customizado, nem isso a gente vai precisar fazer. Ele já vai fazer a exportação automática das notas do Moodle para o SIGA, voltar, né? Aí tem toda essa gerência dos participantes. Então, a gente tem tópicos, né? Dentro dos tópicos, recursos e atividades. Aí tem um quadro de notas. Eu estou colocando aqui como item em separado, certo? E a gente tem os participantes, né? Que a gente divide em grupos e em agrupamentos, certo? Esses grupos e agrupamentos servem, por exemplo, se a gente quer passar uma atividade para ser feita em grupo. Para evitar de, por exemplo... Só um exemplo aqui, ó, um exemplo prático. Eu passei lá um trabalho, uma atividade em grupo, que eles vão entregar um texto, pronto. Fizeram um trabalho, uma monografia de equipe de 3 pessoas, né? Aí eu vou lá e configuro, né? Os grupos de 3 pessoas, e na hora de entregar a atividade, não precisa de que cada um entregue o mesmo trabalho, né? Um grupo de 3 pessoas não precisa receber 3 vezes o mesmo arquivo, para saber
que aqueles participantes entregaram. Uma vez que eles estão em grupos, a gente automaticamente dá uma única nota para aquele trabalho, né? Embora possa dar nota individual também, mas a gente dá uma única nota para aquele trabalho, por exemplo, e automaticamente aquela única nota que eu dei já vai para a equipe inteira. Só para dar um exemplo, né? Isso é ganho de tempo, né? A gente ganha tempo com isso. Então, tem essas possibilidades, né, de dividir os participantes em grupos. Aí, como é que a gente faz a organização do curso em Moodle, né? Então, a gente tem o nome do curso, né? A gente tem que definir o nome do curso. Provavelmente, isso vem tudo do lado do SIGA, né? O nome do curso é o nome da disciplina, né? O nome curto do curso, o código da disciplina. Começa tal dia, termina tal dia, né? Isso é configurado no SIGA, a gente tem que definir no Moodle também. A descrição, né, geralmente eu coloco a ementa da disciplina, né, os objetivos da ementa da disciplina, como vai ser o formato, em geral um formato de tópicos, né? E os tópicos daquele curso, daquela disciplina, né? Aí tem a questão... Então, esse primeiro passo é a configuração do curso, né? Aí depois eu tenho a configuração do livro de notas. O que é a configuração do livro de notas? É basicamente você dizer como é que vai montar a nota do final da disciplina. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou fazer a primeira, 2 provas, 50% da nota, e vou fazer a segunda parte de trabalhos, vai ter outros 50%. E depois ele junta uns 50 com 50 e dá a média final, por exemplo. É basicamente montar a fórmula da nota. O ideal é que a gente tenha isso... definido antes de organizar o curso, porque senão, se a gente for fazendo isso ao longo, depois que o curso já está funcionando, dá para fazer, mas aí isso pode gerar um pouquinho de estresse, né, ao longo aí da montagem do curso, certo? Então, montei o curso, montei o livro de notas, e depois já começo. Tópicos, vou criando os tópicos, né, e dentro de cada tópico coloco atividades e recursos. Geralmente, como a gente vai fazer a primeira vez, né, a gente vai fazendo isso ao longo da disciplina, né, aí não precisa ter tudo isso pronto antes de começar. Na primeira vez, né? Então, na primeira vez, a gente vai lá colocando tópico 1, eu coloco as recursos e atividades do tópico 1, tópico 2, recursos e atividades do tópico 2, né? E ao longo da condução e da disciplina, a gente vai alimentando com material, né? Todos esses tópicos. Então, quando eu falo material, recursos e atividades, certo? Vantagem. Uma vez que eu faço uma vez e uso várias, né? Então, a gente não vai precisar estar montando a disciplina a mesma disciplina, né? Todos os semestres, por exemplo, quando chega no semestre seguinte, o que a gente faz? É simplesmente reconfigura o curso, onde ele tira os alunos matriculados, né? Ele reinicia o curso, vamos dizer assim, né? Ele reinicia o curso, fica pronto para receber uma nova turma. Aí ele já está lá todo o processo de notas montado, ele faz a nota automaticamente, os recursos e as atividades tudo preparado, né? Prova, tudo preparado, ou seja, a disciplina está pronta. O que a gente vai precisar fazer? Se quiser fazer, aprimorar, né? Atualizar o material, adicionar mais perguntas para os questionários, né? Entre várias outras coisas que a gente consegue fazer. Mas, em geral, a essência do curso fica pronta. Uma vez, né? E você reusa quantas vezes você voltar a ministrar aquela disciplina, por exemplo, né? Então, isso é uma grande vantagem. E com a outra vantagem, fica tudo muito bem organizado, certo? Depois de feito isso. Aí a gente tem o livro de notas, né? O livro de notas a gente configura em categorias. Como é que a gente pode enxergar as categorias? Por exemplo, provas, trabalhos, aí uma subcategoria dentro de provas, AV1, AV2, trabalhos, trabalho 1, trabalho 2, né? A gente monta a fórmula de compor a nota como a gente quiser. Então, como eu falei aqui, o ideal é sempre planejar como é que a nota vai ser feita no início do curso, né? Antes de planejar as atividades. Nada impede da gente fazer a qualquer momento isso e mudar a qualquer momento, né? Mas o bom de se fazer antes é que a gente já vai colocando as atividades na categoria correta, né? E não dá trabalho da gente fazer tudo isso no final. Então, isso é um item muito importante. Por quê? Porque isso a configuração do livro de notas é um dos recursos, que mais nos ajuda a ganhar tempo, né? Quando a gente vai reaproveitar a disciplina no futuro e para chegar no final, né? Para a gente chegar na nota final para transferir no SIGA, por exemplo, né? Então, já vai tudo sendo calculado automaticamente, a gente não precisa fazer conta de nada,
A gente joga lá dentro daquela categoria, ele já vai montando a nota automaticamente. Essa é uma grande vantagem, né? A gente não perde tempo com isso. A gente até perde um pouquinho de tempo no começo, para deixar no ponto, né? Mas depois que está funcionando, acabou-se, né? Os tópicos, ó, pessoal, correspondem aos grandes conteúdos do curso, né? Por exemplo, unidade 1, unidade 2, unidade 3, né? Aí cada tópico é organizado com os recursos e atividades. Por exemplo, na unidade 1 eu coloco lá 3 apresentações que eu mostrei na aula, coloco alguns links e coloco uma lista de exercícios, por exemplo. Uma lista de exercícios que vai ser avaliada, né? Essa avaliação, ela pode ser manual, que significa a avaliação manual. O professor vai lá e diz, ó, isso aqui está certo, está errado por isso, tem como dar um feedback. Ou é equivalente a você pegar uma folha de papel em que o aluno resolveu alguma atividade por escrito, e você vai lá, olha e risca lá o certo e dá nota, certo, dá nota, e faz algum comentário, por exemplo, né? Só que sem usar caneta e papel, certo? Cada tópico, eu já falei, né? Então, tem essa vantagem, cada tópico tem os seus... Não é obrigatório ter os dois. Eu posso ter um tópico, eu só tenho exercícios, por exemplo. Eu só tenho lá exercícios. A organização vai muito do indivíduo mesmo, né? Eu prefiro organizar assunto e os exercícios do assunto. Assunto e exercício do assunto. Eu prefiro organizar todos os assuntos lá no final, todos os exercícios, né? Eu quero um tópico que só vai ter as provas. Geralmente eu crio um tópico que só tem as provas, né? A V1, a V2, a V3, ou as provas que tiverem, né? Então, isso vai muito do indivíduo, como é que ele visualiza melhor essa organização, né? Exemplos de recursos, a gente tem textos escritos, ó, diretamente no próprio tópico. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, certo? Deixa eu ir mostrando já, né? Eu não sei se eu consigo mostrar tudo aqui no Convida. Ó, aqui a página do curso no Convida, ó, deixa eu ver se tem algum rótulo, ó. O que a gente está vendo aqui, ó, o tópico, ó, certo? Seja bem-vindo à Oficina Moodle Convida um tópico, ó, informações, ó, eventos síncronos é outro tópico, ó, módulo 1 é um outro tópico, ó, módulo 2 é um outro tópico, módulo 3 é um outro tópico, certo? Na verdade, o tópico é o que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Tá vendo? No módulo 2, ó, isso aqui, ó, estou marcando. E essa figurinha que vocês estão vendo, essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, módulo 2, atividades de produção coletiva, ela já não se encaixa no tópico. Isso aqui é um rótulo, certo? Isso é um rótulo em que o docente dessa oficina, desse curso, ele colocou como uma figura. Ele montou uma figura, mas não é necessário montar figura, não. Poderia ser simplesmente um texto. Certo? Então, isso aqui é o recurso, ó. Certo? Texto escrito diretamente no tópico. Na oficina aqui, eu não estou vendo um tópico mesmo, certo? Todos os rótulos foram colocados como figuras, ó. Então, foi montada a figura e foi enviada a figura. Em geral, eu prefiro usar texto, que é mais rápido. Não preciso editar graficamente a figura e colocar dentro do curso, né? Páginas com informações detalhadas sobre algo, é isso aqui, ó. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem algum aqui desde o início, ó. Materiais complementares. Não, aqui é uma... Rafael, boa tarde. Posso sugerir? Você tem como abrir uma disciplina já sua? Porque aí eu acho que vai ter funcionalidades que você está falando. Acho que fica melhor de visualizar. Eu estou com aberto aqui, certo? Ótimo. Vamos ver aqui. Eu acho que é na mesma aba aqui da... aqui, ó. Ó, eu vou só mudar aqui a aba, certo? Para não atrapalhar a apresentação. Então, bora lá. Recurso, pessoal. Aqui na disciplina que eu estou ministrando atualmente, ó. Então, exemplo de rótulo, ó. Então, aqui eu tenho tópicos, ó. Vou mostrar aqui, ó, tópico, atendimento online, ó. Tópico, apresentação e introdução. Fundamentos, é outro tópico. Estruturas condicionais, estudo de repetição, funções, vetora, tudo ó, tópicos, ó. Exercícios práticos, eu coloquei tudo num tópico separado, ó. Avaliações, um outro tópico, ó. Certo? E terminou aqui, nesse caso, né? Eu organizei dessa forma. Rótulo. Ó, isso aqui é um rótulo, ó, um texto que eu coloquei dentro do tópico, ó. Escrevi um texto aqui, ó.
certo? Que aparece diretamente para o usuário ver. Ele abre a página do curso e já vê direto. Isso aqui é um rótulo, certo? Outro rótulo, ó. Outro rótulo aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo subtópicos, ó. Eu coloquei como rótulos, ó. Página, ó. Agora um exemplo desse aqui, ó. Páginas, deixa eu ver o apontador. Ó, páginas com informações detalhadas sobre algo. Aqui, ó. Eu não quero, quando eu tenho um texto que é um pouco mais extenso, eu não quero que apareça aqui tudo de uma vez na página principal. Aí eu fiz aqui cronograma de aulas, ó. Aí eu coloquei só uma tabelinha aqui, ó, com o cronograma das aulas, ó. Certo? Isso aqui é uma página, ó. Eu não quero que isso aqui apareça, todo esse calendário meu aqui, ó, na página principal. Aí eu criei uma página e coloquei dentro dessa página o meu cronograma, mas pode ser um texto, como eu coloquei aqui, ó, média final, ó. Aí eu coloquei a fórmula aqui de cálculo da média final, por exemplo. Mas aqui pode ser um texto, ó, extenso ou não, né? Pode ser um texto com um conteúdo em particular que você produziu ou não. Então, isso aqui, ó, isso aqui é o... Como é que eu chamei aqui? Página, né? Página com informações. Deixa eu ver se tem mais algum, ó. Aqui, ó, eu coloquei aqui links de apostila sobre o assunto. É uma página que eu coloquei outros links, ó. Aqui, né? É mais um exemplo do que é um recurso, é uma página, né? Arquivos, ó. Aí, o que é o arquivo? Eu submeto o arquivo no sistema e quando o aluno ele clica lá no arquivo, ele abre o arquivo. Certo? Tudo ligar também, né? Por exemplo, ó, eu coloquei aqui o link para uma apostila. Ó, coloquei direto o PDF, por exemplo, né? Mas pode ser qualquer tipo de arquivo, em geral PDF, apresentação, né? Aqui um exemplo do arquivo, ele vai aparecendo, ó, cada um com um ícone diferente, ó. Aqui links, ó. Coloquei de uma ferramenta que eu sugiro para acompanhar a disciplina. Coloquei o link aqui, ó. Um link para uma página externa, né, ó. Ele me levou para uma página externa aqui, ó, uma ferramenta. Mas pode ser para uma ferramenta, pode ser o link que o docente achar necessário, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí o que eu chamei aqui, ó, de URLs, né, ó. Então, esses são os 4 principais recursos. Ó, só para mostrar para vocês, não existem apenas esses recursos. Algum deles eu nem sei para que serve, né, ó. Vamos ver aqui. Alguém falou? Ó, recursos aqui, ó, arquivo, esse é o conteúdo do pacote IMS, livro, tem até a possibilidade da gente escrever um livro, né, pro discente dentro do Moodle, né, a página eu mostrei para vocês, uma pasta com arquivos eu mostrei para vocês, né, o rótulo, que é o texto que escreve diretamente na página, a URL, que é o link, né, ou seja, nenhum dos recursos ele é avaliado, ele é alguma coisa que a gente disponibiliza para o discente, certo? Algum tipo de material que a gente disponibiliza para o discente. Então, isso é o que a gente chama de recursos, certo? Esses 4 são os principais. O que a gente de cara já consegue utilizar. Não precisa de muito conhecimento do Moodle para utilizar. Atividade. Aí as atividades elas são um pouquinho mais complexas. Certo? Por que são um pouquinho mais complexas? Porque tem toda uma parte que para disponibilizar um arquivo. Tá falhando? Alô, pessoal, tá falhando o som? Certo? Recurso é algo mais simples, é algo que a gente quer disponibilizar para o estudante. Por exemplo, é um arquivo, né, URL, ou seja, não tem muito o que se configurar no recurso, certo? Por isso que eu chamo que é uma parte mais simples do Moodle. A atividade já é algo que pode requerer um pouquinho mais de até de tempo mesmo para a gente disponibilizar. Por quê? Porque a gente tem uma série aí de atividades diferentes que podem ser utilizadas para as mais diversas finalidades, né? Em geral, a gente disponibiliza atividade para dar uma nota, ou seja, geralmente é uma atividade que a gente vai avaliar, certo? Embora não é obrigatório nota. A gente pode encarar, por exemplo, uma lista de exercícios.
que geralmente a gente não recebe de volta e a gente não corrige. Certo? Para um caso particular, a gente pode receber, a gente pode corrigir, a gente pode receber, mas assim, vamos supor que a gente deixa a lista de exercícios para eles resolverem e querem que eles resolvam online, por exemplo, né? Com correção automática, não necessariamente precisa ter nota. Certo? Eu posso disponibilizar a lista de exercício com a correção automática, mas sem ter nota. Então, não é obrigatória a nota, né? Aí, o que a gente tem aqui dos principais? Ó, chat, o que é um chat? Um bate-papo aí que você disponibiliza com um horário para começar e terminar e o docente quer que os estudantes discutam sobre algum assunto, por exemplo, né? Debatam algum assunto. E no final você quer avaliar aquele debate. Esse é um tipo de atividade que eu não utilizo porque assim eu não consigo ver não consigo abordar algum assunto utilizando esse tipo de ferramenta, mas eu tenho certeza que alguém para algum determinado assunto dá para utilizar para isso, né? É uma possibilidade, certo? Um chat, uma discussão online em tempo real, certo? Ó, o chat é tempo real. O fórum, eu vou logo para o fórum. Então, temos o chat, ó, temos o fórum, aí é aquela discussão que não necessariamente acontece em tempo real. Alguém pode postar uma pergunta agora, outro responder amanhã, de manhã, e outra pessoa responder de noite, então ele é assíncrono, né? O chat é síncrono e o fórum é assíncrono. É um fórum de discussão também, é um outro tipo de discussão, que não é em tempo real, certo? Não precisa as pessoas estarem naquele momento, naquele dia e horário, debatendo um tema, por exemplo. Laboratório, fórum, geralmente sempre eu coloco aqui pelo menos um fórum. Ó, geralmente eu coloco já pelo menos um fórum que eu chamo de fórum de discussão da turma. É um tipo de atendimento, mais uma possibilidade de eu estar atendendo os alunos, né? Eles colocam lá a dúvida, para eu estimular também, não só eu responder a dúvida, mas se alguém vê aquela pergunta antes de mim, e se alguém souber responder antes de mim, ele já vai lá e responde. É para estimular os estudantes a participarem, né? Para tirar dúvida uns dos outros. Certo? É uma atividade que pode ou não ser avaliada. Por exemplo, vamos supor que o aluno recebeu... Deixa eu ver se tem alguma atividade aqui, ó. Ó, minha turma aqui não postou absolutamente nada, ó, nesse fórum de discussão. E, historicamente, com as disciplinas que eu leciono, a participação é muito limitada, certo? Eles não gostam de participar. Não sei se vocês têm turmas, aí já tiveram turmas em que os alunos gostam de estar participando, de debater algum tema, né? Os meus geralmente não gostam, né? Então, isso aqui é o fórum, né, o exemplo do fórum, né? Chat eu geralmente não utilizo esse tipo de atividade, é muito raro utilizar. Eu já utilizei, por exemplo, vou aproveitar e dar algum exemplo, né? Eu já fiz o seguinte, ó. Eu estava lá aplicando a prova online, certo? A prova online, prova ou trabalho, uma atividade online, certo? Que valia nota. E abri um chat para se eles quisessem tirar alguma dúvida sobre aquela atividade comigo. Eu entrava lá no chat e se alguém tivesse dúvida, ele entrava no chat e me perguntava lá em tempo real, né? Se ele não quisesse vir presencialmente perguntar para mim, né, por exemplo. Algumas pessoas preferem perguntar escrevendo, né? Outras preferem vir pessoalmente. Outras preferem... Rafael, Oi. auxiliadora, tá? Certo. Eu já fiz um curso pelo Oswaldo Cruz e a gente tinha um fórum. Como professor, eu nunca utilizei. Mas, assim, a grande desvantagem que eu achei é porque, às vezes, a discussão, quando alguém colocou lá alguma coisa sobre um tema relevante, quando eu venho ler, eu já estou noutra conotação. Porque, como é dinâmico, às vezes uma discussão que hoje é importante, amanhã já não é. Entendeu? Então, assim, eu tinha forte tendência a rejeitar, não porque não fosse importante, mas é porque não havia uma interação no momento. E como os temas mudavam muito rapidamente, às vezes a pessoa colocava um tema que foi discutido na segunda-feira e na quarta-feira a gente já tinha outro tema. Ficava meio fora de foco, entendeu? Embora eu acho que é relevante, porque esse diálogo que a gente pode ter
entre as pessoas que participam pode ser importante, porque a gente pode crescer com a opinião do outro. Era isso que eu queria falar. Obrigada. É exatamente isso, professora. Isso depende muito do assunto, da pessoa que tá ali na frente, né? O fórum, ele, assim, para mim também, ele tem pouca utilidade também por esses motivos que a senhora expôs, né? Mas acredito que para em outros contextos, para determinados outros assuntos, pode ter algum valor, né? Depende muito do conteúdo mesmo. A senhora diz, hoje eu estou debatendo um tema que amanhã já não tem tanta relevância, né? Então, nesse caso, eu acho que também não se aplica. No meu caso, a mesma coisa. Muito dos temas que eu trago para a disciplina, eu preciso de uma coisa um pouco mais rápida. Eu disponibilizei num dia, eu preciso que a discussão aconteça naquele dia, ou no dia seguinte, né? Mas, às vezes, isso não acontece. Então, isso depende muito, né? Do assunto, da pessoa, né? Da habilidade da pessoa, da pessoa ficar à vontade com aquele tipo de recurso, certo? Então, fórum, assim, eu acredito que muita gente goste do fórum. Eu não sou um deles, eu deixo disponível, mas eu não tenho muita utilidade para a minha pessoa em particular, para o assunto que eu ministro, né, em particular. Mas eu tenho certeza, alguém aí que está assistindo gosta de utilizar fórum, já utilizou? Só para dar um depoimento aqui rápido. A professora Maria Auxiliadora... Eu posso, Caio. Vai lá, Marcelo. Então, eu uso o fórum semanalmente. Aí, o que eu faço, até para evitar isso que a professora Auxiliadora falou, é criar tópicos no fórum. Então, assim, porque eu trabalho com fórum no PASSE. Então, no PASSE, eles têm que analisar um texto por semana. Então, aquele tópico, aquele fórum é para analisar o texto, bem específico. E dentro do fórum eu crio tópicos, onde em cada tópico eles têm que definir, né, trazer discussões bem específicas. Então, realmente, eu deixo uma discussão, né, aí já na outra semana, que é um novo texto, eu já crio um novo fórum. Então, na verdade, eu utilizo bastante o fórum para poder criar essas discussões, e elas são muito específicas para cada texto e dentro do texto, dessas discussões dentro dele, né, ele coloca tópicos diferentes. Então, aí fica bem especificado qual é o assunto que vai ser discutido, né? Eu não sei se deu para entender. Não, deu sim. Obrigado, Marcelo. É exatamente isso. Isso varia muito, né? Quase ninguém vai utilizar todos os recursos, todas as atividades disponíveis. Eu, por exemplo, tenho aquelas atividades que são as que eu sempre utilizo. Eu gosto de questionário, eu gosto do laboratório virtual de programação e tarefa. Então, eu assim, geralmente, 99% dos conteúdos que eu ministro, eu utilizo apenas essas três atividades, né? O laboratório virtual de programação, né? Questionário e tarefa. São 3, basicamente, que eu uso. Eu não uso fórum, não uso chat, muito raramente eu utilizo esses recursos. Mas isso depende muito da pessoa, né? De como a pessoa... como a pessoa conduz aquele assunto, e como os dois professores acabaram de falar, a professora Maria Auxiliadora e o Marcelo, né? No caso particular da professora, ele tem aquele problema que o assunto fica muito rapidamente desatualizado, né? O professor Marcelo já falou que semanalmente é debatido um tema naquela semana. Então, vai muito do uso mesmo, né? Do conteúdo. E do estilo do professor, né? Então, estou mostrando aqui para vocês essa quantidade aqui extensa que não são todas, né? Essa quantidade extensa de atividades, mas muito dificilmente alguém vai utilizar tudo. Certo? No começo, a gente quer usar Rafael, tudo. Oi. E com relação à utilização para pesquisa, porque eu não estou conseguindo captar esse tópico, pesquisa online para obtenção de dados. Eu queria entender como é isso que me interessa. Pesquisa, não, mas na verdade, essa pesquisa, essa atividade chamada pesquisa,
é quando o docente quer fazer uma pesquisa com os discentes. Você quer montar um questionário e quer que os discentes respondam um questionário, por exemplo. Ele não é voltado para público externo. Certo? Ele não é uma ferramenta para o docente faz com os discentes. Certo? Entendi, obrigada. O Wiki, é o Wiki que leu, Vicky? Construção de texto colaborativo. Isso aqui eu achei tão interessante, porque às vezes a gente está escrevendo um trabalho científico e a gente quer ouvir a opinião do colega, e aí a gente constrói alguma coisa e o outro vai, mexe, e se precisar ser, corrige e mandar por e-mail. Eu acho que aqui essa interação é muito interessante. Interação interessante não deu certo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. O Wiki é exatamente isso, certo? É a construção de um texto colaborativo. Eu utilizo, no começo eu utilizava bastante, certo? Mas no meu caso em particular, eu vou dar só um exemplo, como foi que eu usei o Wiki. Na disciplina, foi logo no começo, 2008, 2009. Eu queria que a turma, ao final, produzisse um material, por exemplo, para a turma seguinte utilizar um pequeno texto. Aí eu disse, você fica responsável por esse tópico, você por esse, e no final eles foram montando o texto. Assim, não deu muito certo, no meu caso, né? Porque tinha que utilizar muito código que não tem num texto comum, muita fórmula. Então, acabou isso sendo dificultou bastante, mas também, dependendo do assunto, isso pode ser uma ferramenta assim, muito rica, né? Para esse tipo de coisa. Não precisa estar trocando e-mail. Cada um vai dando a sua contribuição direta online lá. Alguém levantou a mão? Samara, você levantou a mão? Eu tenho uma experiência mais como aluna, né? Eu fiz a Faculdade de Letras Livres, todo nessa plataforma pela UFPB, 4 anos. Realmente, alguns professores usavam fórum, como outros já não colocavam nenhum. E os fóruns, eles trabalhavam como atividade. Alguns deixavam aberto para a gente ver as outras respostas e outros já deixavam fechado. Você só conseguia ver as outras respostas quando você enviava a sua resposta, né? Ele tinha professor que usavam quase em todas as atividades, era um fórum, né? Eu, particularmente, eu não gostava muito, não. Preferia a atividade mesmo, enviar, porque os fóruns, quando você é aluno, que aluno é aluno de todo lugar, até quando a gente é professor, a gente se transforma como aluno, né? E a gente acabava olhando as respostas dos outros, já montando a sua própria resposta, né? Quando sentia dificuldade, e também eu me confundia muito com a demora dos professores responder o fórum, de responder se você estava indo no caminho certo ou não. No Wiki, só foi uma disciplina, eu não lembro qual foi, que foi a construção de um texto. A gente tinha que ler quem já tinha ido em cima e dar continuidade naquele contexto. Mais ou menos umas 5 linhas cada aluno. Foi horrível, porque cada um tem um pensamento diferente, um entendimento diferente. Quando você estava na metade do texto, eu ficava com pena dos últimos alunos que iam responder, porque já estava fugindo totalmente do contexto do objetivo da criação do texto, porque cada aluno tinha sua opinião, sua percepção diferente. Essa foi a minha percepção como aluna, mas eu amei ser aluna nessa plataforma, particularmente assim. É algo que eu quero mesmo para mim como professora, porque facilita muito, muito, muito. Se você pegar, acho que tem as dificuldades, né? Porque você vai construir todo o ambiente, né? Colocar tópicos e tudo. Com certeza não é fácil, mas eu amei como aluna, assim, achei muito prático. Como eu falei no início, eu sou suspeito para falar, certo? Então, e eu costumo dizer também, que é um caminho, geralmente é um caminho sem volta. Uma vez que você começa a fazer e começa a aprender, você não quer mais deixar. Porque ele facilita tanto a vida da gente que você não quer mais deixar de usar, né? Fica fácil você pegar 3, 4 disciplinas, fica fácil, certo? Porque já está tudo pronto lá,
certas atividades, pronto, as notas já estão calculadas automaticamente, você só tem que fazer a gestão mesmo, né? Você só se preocupa com... Rafael, Oi. Uma das coisas que eu me preocupo é porque quando a gente faz um curso desse, por exemplo, eu não tenho muita experiência, mas eu estou vendo que esses ensino à distância, eles têm muito em comum, essas plataformas têm muito em comum. E aí o problema é assim, quando você pega um parceiro de disciplina que está crescendo junto com você em alguma coisa que é nova, então a gente se transforma em parceiro, né? Então fica mais fácil. O problema é que aquela história do nivelamento, que às vezes você está querendo aprender algo novo, como a professora Samara disse, que vai contribuir, e o outro te acompanha porque ele não conhece. Então, quando ela falou essa história de construir um texto, foi uma das coisas que eu mais sonhei, porque eu acho que nós, professores, nós não sabemos trabalhar em equipe. Eu acho que essa é que é a verdade, porque para construir um texto tem que ter muita educação para essa construção. Você só quer defender o seu ponto de vista. E eu acho que, como professor, a gente tem que começar a conviver com opiniões diferentes, porque a riqueza da universidade é exatamente isso. É você pensar diferente e procurar alguma coisa em comum. A dificuldade, eu acho que a Samara tem razão, ela diz assim, chegou numa fase de saturação. Mas isso, quando a gente está fazendo trabalho científico, a gente sente que as informações que a gente está colhendo começam a se repetir. E tem um tempo que satura. Isso é real. Agora, a dificuldade, eu acho, Samara, se o professor me permitir, é exatamente assim, como é que a gente vai aprender a mexer nessas plataformas e com essa riqueza que o Rafael está mostrando, de forma a sermos parceiros, a ajudar o outro que não aprendeu o que você já aprendeu, como é que eu trago o outro até a mim, e como é que eu vou, por exemplo, se eu pensar um Rafael que já está falando da experiência que ele já tem, e eu não tenho, aí eu já vou ter que ter Rafael como exemplo. E o outro professor que não fez o curso, talvez já vá me ter com todas as diferenças, viu? Com toda a humildade, viu, Rafael? Que eu estou aqui na alfabetização. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, professor. Deixa eu só aproveitar e falar rapidinho. Eu acho assim, sempre é alinhamento com o pedagógico, né? Essa questão do fórum, o uso do fórum, usar por usar, acaba perdendo sentido. Então, às vezes, a quantidade excessiva das atividades também pode trazer uma sobrecarga para o estudante e para o professor que vai corrigir. Então, acho que tem algumas questões. Na experiência que eu tenho de trabalhar com fórum, ele é sempre... Qual é a função do fórum? É possibilitar que o aluno discuta aquela temática que a gente teria em sala de aula para discutir. Então, acaba tendo muito a expectativa do estudante que o professor sempre tem que responder aquilo que ele colocou. E, na realidade, o desafio ali é de estabelecer um diálogo com os diferentes colegas e com o tutor. Normalmente, essas disciplinas têm um tutor, ou vai ter o professor, mas também tem a função do tutor à distância. Então, a depender da formação, acaba gerando isso. Se você criar sempre uma quantidade excessiva, os alunos tendem a participar menos. Então, eu acho que é uma outra coisa. A Wiki, eu já trabalhei algumas vezes com a Wiki, e eu percebi que quando eu fui aluna e nesse momento com a Wiki, teve uma professora que fez a proposta, ela dividiu em pequenas equipes, e em cada equipe se construía um Wiki. Então, 5 pessoas construíam um Wiki, é o equivalente a uma pessoa escrever um texto, mais 30, a professora que fez a opção de escrever com a turma de 30, não fluiu isso que Samara falou, né? Que as pessoas foram se perdendo. Então, acho que tem esses ajustes nas estratégias, né? Não é porque é bonito usar tudo, porque sobrecarrega, e o desafio da gente olhar as possibilidades. Eu acho que Rafael disse que é amante, eu digo que eu estou atrás. Eu acho que para a universidade, para qualquer instituição hoje, principalmente pública, a gente tem uma ferramenta com o Moodle que se torna essencial. Então, acho que esse desafio é trabalhar, por exemplo, eu já trabalhei com o chat no Moodle, mas eu acho ruim a comunicação via chat do Moodle, né? Então, assim, são algumas coisas que a gente vai testando, né? Eu acho que tem possibilidades, mas acho que que acaba restringindo muito é quando o professor sobrecarrega de atividades. Então, eu já vi disciplina de 30 horas com 9 atividades avaliativas.
é inviável uma disciplina com 30 horas ter 9 atividades avaliativas. Então, são essas coisas, da gente olhar as ferramentas e verificar essas possibilidades. Eu acho que também acaba sendo um laboratório, né? Esse momento inicial que a gente se aproxima de utilizar o Moodle, para além desse laboratório da formação, mas o laboratório da própria disciplina, né? O que acertou, o que deu certo em uma, que a gente precisa revisar na outra. Eu acho que é bem esse processo formativo. E na construção de texto coletivo, é interessante também, gente, acho que o Moodle, ele tem uma possibilidade que no Siga não tem, que no outro não tem, que é a gente conseguir acompanhar o que realmente o aluno fez. Então, lá tem a marcação dizendo o que o aluno escreveu, onde ele escreveu, se ele contribuiu, quantas vezes. Então, tem um controle maior para a gente, pedagogicamente falando, né? Ele tem um controle melhor de todas as ações, se o aluno acessou, quanto tempo ficou, se o aluno escreveu, que linha ele escreveu na Wiki, a gente tem como saber qual foi a linha, qual a colaboração, porque ele vai dizer assim, eu colaborei, e às vezes colocou lá só uma linha, como já aconteceu de eu corrigir a atividade, o aluno disse que tinha colaborado, e ele botou uma linha, não era nenhuma frase, menos que uma frase ele tinha colocado, e ele achava que aquilo era participação. Então, são alguns ajustes que a gente tem como possibilidade no pedagógico trabalhar bastante isso. Era isso. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline tem uma formação aí em educação, né? Então, ela conhece bem essa parte aí mais educativa e pedagógica mesmo, certo? Eu não tenho muito conhecimento nessa área. Assim, o foco principal que eu estou tentando passar para vocês é usar a ferramenta. Se alguém puder ajudar aí em qualquer momento, certo? Jaqueline, inclusive, que tem experiência nisso, se alguém puder acrescentar alguma coisa dessa parte pedagógica que nunca eu vou falar, seria ótimo, como o Jaqueline acabou de fazer. Certo? Rafael. Oi. É só reforçando aí as palavras das professoras, né? Jaqueline e Samara. Inclusive, você também já citou nessa questão da flexibilidade, né? Importantíssima. A questão pedagógica, na questão do perfil do docente. Então, a partir desse perfil, do estilo de ensino e pedagógico do professor, e a partir desse ponto, ele implementar um planejamento que busque os seus objetivos, né, de acordo lá com o seu plano de ensino, e o Moodle vem realmente chegar nessa parte, né, porque a partir da flexibilidade, com esse rol de recursos e atividades, o professor vai moldar a sua disciplina ou o seu curso de forma a conquistar os objetivos. Mas é importantíssimo essa questão do planejamento pedagógico, planejamento das notas, os planejamentos iniciais. Mas o Moodle realmente ele abre esse leque de oportunidades para que o professor se sinta bem em aplicar os seus conhecimentos aos seus discentes e acolha, né, os discentes de forma que eles se sintam bem também naquele ambiente de formação. Obrigado, Toninho. Então, continuando, né, eu estava falando aqui das possíveis atividades, né, que a gente pode utilizar. Eu falei anteriormente que muito difícil alguém utilizar tudo, né? Eu, no começo, eu queria usar tudo, mais como a Jaqueline falou, né? Mais para uma experiência, um laboratório mesmo. Aí, depois, eu fui, com o longo do tempo, fui identificando o que se encaixava mais aí no meu perfil, no perfil do conteúdo que eu estava ministrando, e eu quero perguntar, você vai fazer a segunda chamada? Certo? É só para um indicativo dele me dizer que vai fazer a segunda chamada, por exemplo. Aí ele responde sim ou não. Certo? Laboratório de avaliação é como você simular um pequeno congresso dentro da sua disciplina. O que significa? Que as pessoas submetem tarefas e essas tarefas podem ser avaliadas pelos pares, que pode ser os próprios alunos, né? Pode ser outros professores, você cadastra outros professores. É um pequeno congresso dentro da disciplina, o workshop, o simpósio, né? Avaliação de trabalhos por pares, certo? De forma cega ou não cega, né? Tem essa possibilidade também. Dependendo aí do tempo da disciplina, isso aí pode dar certo, né? Eu já fiz uma experiência
esse tipo de atividade, mas os alunos não se engajaram muito, né, na avaliação do trabalho dos colegas. Por exemplo, alguns deles ficavam com medo de dar uma nota muito alta ou muito baixa para o colega, né? Então, eu usei uma vez como experiência, para mim não deu muito certo também, né? Laboratório virtual de programação, aí é para quem trabalha já com código de linguagem de programação, mas computação mesmo, né? Esse, para mim, é uma atividade, é uma das atividades aí ideais, né? Onde eu passo o problema para o aluno, ele resolve lá no código, eu aperto um botão e a própria máquina diz se está certo ou está errado, né? Eu só vou olhar se estiver errado, né? Se estiver certo, acertou, tudo bem. Se estiver errado, eu vou olhar manualmente, por exemplo, né? Lição é uma mistura de questões, de um questionário com textos, onde você vai abordando um assunto, terminou o assunto, faz uma questão, para saber para o aluno saber se ele entendeu o assunto anterior, por exemplo. Eu já utilizei também, dá muito trabalho, né? Então, eu geralmente não utilizo esse tipo de atividade. A pesquisa, como eu já falei, a obtenção de dados, né, dos alunos, aí tem questionário. O questionário é um dos que eu mais utilizo e é uma das ferramentas mais poderosas aí do Moodle, porque com essa atividade de questionário a gente consegue simular uma prova, simular a lista de exercícios, certo? E simular qualquer atividade que envolva questões, certo? E com a grande vantagem, eu consigo fazer um banco de questões, certo? Por exemplo, né? E a partir desse banco de questões, eu elaborar um questionário aleatório, que significa que eu vou lá preparar minha prova, por exemplo. A minha prova tem 3 questões. Aí eu crio lá um banco de questões para a primeira questão, para a segunda e para a terceira. Vamos supor que eu consegui lá fazer um banco de 20 questões para cada categoria. Uma para a primeira, uma para a segunda, uma para a terceira. E eu quero gerar provas aleatórias diferentes, ou seja, cada aluno vai pegar uma prova diferente, certo? Dá para fazer isso, por exemplo. E a correção automática, se não for questão discursiva, né? Claro. E se for questão discursiva também dá para fazer, né? Então, esse é um recurso muito poderoso que eu já utilizei bastante, tanto para a lista de exercícios, quanto para a prova. Vou mostrar aqui rapidamente, ó. Isso aqui de uma disciplina que já passou. Ó, a Jaqueline falou aí da quantidade de atividades avaliativas num curso. Não vou nem dizer quantas eu tinha aqui, viu? Essa aqui tem pouca, tem 16 para 64 horas, ó. Mas eu tenho uma disciplina de computação que tem 45 atividades avaliativas para um curso de 64 horas, né? Por exemplo, né? Onde eles têm que estar fazendo toda semana, o tempo todo, né? Nunca para. Deixa eu mostrar aqui, ó. Exemplo da prova. Por exemplo, prova V1, ó. Então, o que é a prova V1? Eu crio um questionário. Claro, eu faço um banco de questões antes, depois crio um questionário, ó. Aqui tem 10 alunos que fizeram. Aí cada aluno, depois, terminado, o aluno terminou, entregou a prova, ele já corrige automaticamente, ó, já dá a nota automaticamente. Ó. Aqui o exemplo, questão 1, questão 2, 3 e 4. Cada prova é diferente entre si. Vamos ver se essa aqui é. Ó. Então, tem aqui a primeira questão do Antônio Amisson. Ó. Vamos ver a segunda aqui, da Vanessa. Eu fazia leve, eu mudava os números, por exemplo, certo? Isso aqui era f de x é 2, lá no f de x era 3, certo? Lá o f de x, para ter o mesmo nível, por exemplo, né, de questão. Se alguém, por exemplo, perguntasse a resposta um para o outro, poderia acontecer de dar errado, né? Se eles pegassem as questões erradas, né? Mas é isso, né? Então ele calcula, ele já avalia automaticamente, ele já dá a nota automaticamente. Aqui eu consigo ver aqui, ó, as entregas aqui das provas, quanto tempo ele demorou para fazer, iniciou tal dia, completou tal dia, acertou, quanto tirou em cada questão, ó, isso tudo automático, ó, certo? Por conta de não ter nenhuma questão discursiva. Se tiver questão discursiva, eu tinha que simplesmente apertar aqui, ó, na questão e fazer a minha avaliação, ó, fazer o comentário aqui, ó. Aí tem aqui uma caixinha de texto onde eu poderia comentar, ó, você errou por isso, isso e aquilo, parabéns, sua solução foi muito boa, por exemplo, né? Isso aqui para fazer, isso aqui eu vou deixar, esse assunto aqui do questionário, eu vou deixar para mostrar com bastante calma na semana que vem, certo? Aqui hoje é só para a gente ilustrar a ferramenta, né? Então tá aqui, ó, uma prova, né? O exemplo de uma prova.
Qual a diferença de uma prova para uma lista de exercícios, uma atividade que não é prova? Também é um questionário. Ó. Eu utilizo o mesmo tipo ó, de atividade, só que eu configuro diferente. Por exemplo, no caso de uma prova, ele tem horário para começar e geralmente termina 2 horas depois. Certo? Terminou o prazo, ninguém mais entrega. Certo? Quando é uma lista de exercícios, aí eu já não dava 2 horas para a pessoa fazer. A pessoa tinha 6 horas, 8 horas para fazer. Certo? Ele poderia começar num dia e terminar no outro. Então, tudo isso é configurável, customizável. Né? Então, tem muitas possibilidades. Né? Eu estou dando aqui um exemplo de um caso particular que eu utilizei. Ó. Aqui um exemplo de uma lista de exercícios, uma pequena lista de exercícios. Ó, que tinha, ó, essa daqui tinha 4 questões. Ó. Ele não precisava fazer num dia e hora específico. Ele tinha 2 semanas para fazer, vamos supor. Mas uma vez que ele começa a resolver, ele tem que resolver em 6 horas, 8 horas. Isso é o que diferencia uma prova de uma lista. A prova, ele só pode começar e terminar num dia e no horário. Uma lista de exercício, ele começa no dia que ele quiser. Mas uma vez que ele começou, ele tem que terminar dentro do prazo estipulado. Certo? Aí ele até... Rafael, Oi. Quem organiza para ele ser automático assim? Seria o administrador, é? O docente é que faz isso. Certo? No caso, quando eu instalo ele no meu servidor, ele já me dá todo esse suporte, é? Não, quando você instala no servidor, quem faz isso é o administrador, certo? O primeiro passo é deixar o Moodle funcionando, implantar o Moodle. Uma vez que o Moodle está implantado, o administrador cria curso. Cria curso e cria usuário. Com o usuário e o curso, ele atribui o usuário professor do curso, certo? O usuário professor do curso, aí dentro do curso o professor tem todas essas possibilidades. O que o administrador faz? Ele pode instalar uma outra atividade que não vem no padrão do Moodle. Certo? Todas essas que eu estou mostrando para vocês são todas padrões do Moodle. Por exemplo, essas aqui. Ó. Chat, escolha, fórum, laboratório de avaliação. O laboratório virtual de programação é uma parte. Certo? Lição, pesquisa, questionário, tudo é padrão do Moodle, certo? Então, ele já vem disponível para o docente. O administrador vai só organizar, né? O administrador faz a parte o quê? De criar curso, administrar os usuários, dizer como é que o usuário vai se autenticar, toda a parte para deixar o Moodle utilizável. Entendi. Certo? Que geralmente é outra pessoa. Oi, ferramenta padrão. E a que eu utilizaria, se fosse para eu como docente da disciplina, seria essa daqui, ó, tarefa. Ó. Certo? A tarefa, que é envio de alguma atividade para avaliação manual do professor. Eu entendo, como a senhora falou, são 5 partes, é isso? Então, 5 partes, a pessoa poderia mandar tudo em um único arquivo, e ele envia o arquivo para a senhora avaliar manualmente, ou a senhora diz, não, mande 5 arquivos, eu quero avaliar cada arquivo individualmente, para cada um dos alunos. Então, são 2 possibilidades. Certo, mas a ideia é formar uma espécie de um caderninho de anotações que pudesse ter uma sequência lógica, entendeu? Ah, certo. Então, acho que a base de dados seria mais adequada. Isso, inclusive, poderia ser consultado por outras turmas. Seria para isso? Na realidade, eu interesso por cada turma, porque é uma coisa muito particular de cada turma. Porque, por certo. exemplo, eu já tive portfólio que serviu de exemplo para qualquer faculdade, mas eu não quero que o aluno se sinta diferente, entendeu? Porque, às vezes, é uma pessoa que gosta de fazer aquilo, e, às vezes, é uma pessoa que não gosta. Professor, eu vou fazer porque faz parte da avaliação, mas eu não me identifiquei com essa atividade. Aí eu tenho que ser, assim, compreensiva com aquele que faz de maneira exemplar, que comprou a ideia e fez direitinho, e tenho que fazer, assim, uma certa... ser condescendente, ou seja, se a palavra é essa, com aquele que não tem muita habilidade para fazer aquele caderno de anotações, vamos dizer assim, tá? Mas esse caderno de anotações... A senhora usa ele para algum objetivo no final ou não? Ele é uma atividade... Não, porque ele é individual, porque na realidade o que é que eu quero? Eu compreendo o que é que ele espera de mim,
o que é que eu fiz diferente que não tem na disciplina para complementar o conhecimento específico de alguma atividade, e depois ele se contextualiza dizendo o que achou daquela atividade, entendeu? É mais ou menos assim. Então, na minha opinião, nem é a base de dados, nem é o questionário, nem é a tarefa. Essa daqui, ó, a pesquisa. Ó. É uma pesquisa. Só por causa do nome, né? A gente pensa que ela tem que ser uma... Não. Esse tipo de atividade encaixa-se exatamente no que a senhora vai obter informações dos alunos. É uma pesquisa, se encaixa bem mais como uma pesquisa. Certo? Então, poderia ser tranquilamente uma pesquisa aqui. Embora dê para fazer como base de dados, dê para fazer como tarefa e dê para fazer como questionário. Mas, na minha opinião, ouvindo o que a senhora descreveu, acredito que a melhor solução seria a pesquisa mesmo. Certo? Então, isso também depende muito, viu? Pode ser que a senhora ache melhor a pesquisa, eu acho melhor a tarefa, o Toninho ache melhor a base de dados. Então, isso depende muito, né? Do que a pessoa ficar mais à vontade de utilizar. Ok? Mas é exatamente, para tudo, ó, vai ter alguma ferramenta equivalente, que vai dar para implementar o que a gente está pensando, para tudo. Certo? O exemplo, vou aproveitar e mostrar o exemplo da tarefa. Ó. Tarefa, geralmente, eu faço para quando é trabalho. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Aqui eu escrevo o que é o enunciado do problema. Ó. Eu vejo os envios aqui, ó. Ele me diz se enviou, se não enviou. Não entendi. Como? Quem falou? Alguém falou? Aqui ninguém enviou. Deixa eu ver a disciplina do semestre. Não, eu não tenho mais. Mas assim, enfim, ó. O que é a tarefa? A tarefa é aquele tipo de atividade que a gente espera receber alguma coisa do aluno. Pode ser um texto online, ele escrever online, pode ser um ou mais arquivos, que ele vai mandar alguma coisa, né, para a gente avaliar. Pode ser hoje em dia que está muito na moda, manda o link de uma apresentação como o link do YouTube. Por exemplo, em uma das minhas disciplinas, o trabalho final é ele fazer uma apresentação. Eu só vou pedir para ele faça a apresentação, grave, mande no YouTube, eu só quero o link do YouTube. Então, ele só vai me mandar o link do YouTube, não precisa anexar o vídeo, por exemplo. Mas eu posso receber um trabalho escrito, uma lista de exercícios resolvida, um portfólio, né, como a senhora falou. Então, a tarefa é uma atividade assim, bem mais flexível. A diferença do questionário é que a tarefa tem que ter avaliação manual, certo? O questionário, quando é algo que a gente consegue fazer objetivamente, né, com questões objetivas, ele corrige automático, mas o que não for objetivo, manual. Eu tenho que olhar de um por um, né? Nesse meu caso, das apresentações, eu tenho que assistir de uma por uma e avaliar de uma por uma, individualmente, né? Então, essa é uma das atividades que eu mais utilizo, geralmente para receber alguma coisa, alguma atividade um pouquinho mais complexa, né? Questionário eu uso para prova e para lista de exercícios, geralmente objetivas, certo? Lista de exercícios que não é objetiva, eu não utilizo, certo? Continuando, né, ó. Aí, agora, algumas perguntinhas, né? É trabalhoso? Muito trabalhoso, certo? Na primeira vez, né? Vale a pena? Eu coloquei aqui um monte de sim, né? Só 4 vezes não poderia ter preenchido a tela toda. Por quê? Ó, o curso, ó, uma vez montado, ele pode ser utilizado várias vezes, ó, sem a necessidade de estar refazendo todo semestre o curso. Todo planejado do curso fica armazenado em ambiente virtual, em nuvem, ou seja, a gente acessa de qualquer lugar. Eu não tenho que estar lá no meu pendrive, no meu... baixa um navegador com internet que você tem acesso ao seu curso e todo o material, certo? Acabou-se, né? E a questão de fica tudo muito bem organizado, claro. Isso a gente não faz do dia para a noite, a gente não consegue fazer em um semestre. Isso é ao longo do tempo a gente vai conseguindo arrumar isso daí. Quem é que pode utilizar? Pessoal, qualquer pessoa pode utilizar. Não há nenhuma necessidade de habilidade especial em TI. Hoje em dia a gente está o tempo todo manipulando ferramenta de TI, né? E-mail, o próprio SIGA é mais uma ferramenta, como o SIGA, por exemplo. Só que é uma ferramenta que tem muito recurso. Então, a gente
A gente não aprende aí do dia para a noite a utilizar tudo, certo? Por exemplo, o que eu tenho um certo domínio são esses recursos e atividades que eu uso todos os semestres, certo? Questionário, fóruns, né, rótulos, a questão das notas que eu tenho que fazer todos os semestres. Se eu não fizer, vai me dar trabalho no final, né? Serve para qualquer área de conhecimento. Ele não é voltado para a área X ou Y, qualquer área do conhecimento, certo? Desde, como a Samara falou aí, de letras libras, né, até química com aquela variedade de fórmulas e símbolos, por exemplo, né? Precisa usar todos os recursos disponíveis? De jeito nenhum, né? A gente usa só o que for conveniente. Eu comecei usando só como um simples repositório de material. Aí depois eu fui me interessando, fui utilizando as atividades, quadro de notas, né? Entre outras aí atividades. Aí eu terminei hoje, eu uso praticamente 99% das disciplinas, questionário, tarefa, e eu esqueci a outra, questionário, tarefa, o laboratório virtual de programação, né? Antes de eu mostrar, pessoal, ó, eu vou mostrar aqui três cursos diferentes dentro do meu Moodle, né? Só para ilustrar um Moodle que já passou, um Moodle que está em andamento, que eu já rapidamente mostrei para vocês, um Moodle que está planejado para o semestre que vem, certo? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, curiosidade neste momento? Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. O senhor já tem um servidor, só com ele instalado, Eu gerencio 2 servidores aqui na UFCA, certo? Aí eu tenho instalado um Moodle em um destes servidores, exatamente. Não é um Moodle oficial, eu chamo de Moodle da computação, né? Certo? Que não tem um endereço bonitinho lá como convida o UFCA, certo? Mas ele está hospedado em uma das 2 máquinas que eu gerencio aqui. Certo, entendi. Alguma outra pergunta antes de eu passar aqui? Foi dada em 2019, no período de férias de 2019. Eu vou assim, contextualizar a situação. Eu estava lá no final de 2018, aí um grupo de alunos me procurou perguntando se eu podia dar uma disciplina de férias em 2019, né? O primeiro reflexo que eu tive para responder foi: não, uma disciplina de férias, eu estou de férias. Como é que eu... A primeira coisa, né? Aí disse: não, mas peraí, eu volto de férias antes de recomeçar as aulas, né? Então, eu disse: não, dá tempo. Eu tenho tudo feito no Moodle, tudo corrigido automaticamente. Eu só vou ter que ir para a sala e dar o assunto. Já tem o material todo pronto. Disse: não vou me negar a dar, porque eu já estaria de volta, né, aqui. Daria tempo eu voltar das minhas férias e começar de novo. De pronto, eu topei, não vou dar, porque eu já tenho tudo pronto no Moodle, eu não vou ter que praticamente corrigir nada, é só acompanhar ali no dia a dia, né? Então, esse é um dos exemplos, né, de quanto foi útil para mim, né? Eu dei uma disciplina de férias ali em 2 semanas, eu só tive que me adaptar aí para dar aula todo dia, mas estava tudo pronto. Se eu tivesse que fazer tudo do zero, corrigir prova, corrigir trabalho, com certeza eu não tinha aceitado, que eu não teria dado conta. Só estou dando um exemplo, né? Que a gente pode conseguir aí fazer mais com menos, né? A gente faz mais trabalhando menos, na verdade. Aqui um exemplo, né, de uma disciplina que passou, né? Aí um exemplo das notas, ó, como é que a gente visualiza aí as notas, ó. Aí no final fica tudo bonitinho aqui, ó, calculado automaticamente. O que é que eu faço no Cigal? Eu vou aqui para a última coluna total do curso, ó. Aí eu pego aqui, ó, 95,71, que é o 9, a escala aqui é 0 a 100. Aí eu pego, Cigar 9,5. Cigar 94, 94, 86. Ó. Isso aqui foi uma turma de férias, é uma turma interessada, então por isso vocês estão vendo aí alunos aplicadíssimos. A nota mais baixa foi 75 aqui, né? Que vocês estão vendo, né? Então só tive esse trabalho: pegar a nota, transferir para o cigarro, pegar a nota, transferir para o cigarro, pegar a nota, transferir para o cigarro. Certo? Por quê? Eles iam fazendo as atividades que já estava tudo organizado, categorizado, e ele calcula as notas para mim automaticamente. Eu não tive preocupação, nem corrigir, eu não tive que corrigir, porque ele já, como é tudo objetivo, né, eu preparei tudo objetivo,
já estava tudo pronto no final, por exemplo, né? Então, praticamente, eu consegui dar uma disciplina de férias em 2 semanas sem ter esse... Eu só tinha... O único trabalho que eu tive foi dar a aula. E ir para a sala naquele horário, só. O restante ele foi tudo automático, já tinha tudo preparado, né? Do semestre anterior. Certo? Aqui um exemplo, ó. Aqui um exemplo de uma disciplina que está em andamento, ó. Aqui, aí o visual já está um pouquinho diferente, eu já me organizei bem melhor, eu organizei os tópicos, ó. Certo? Como os tópicos, a divisão de conteúdos da disciplina, certo? Ó. Fui dividindo tudo certinho aqui. Ó, tudo certinho. Coloquei as atividades que eles têm que me entregar. Aí, Jaqueline, tem quase 30 aqui, ó. Em 14 semanas, viu? Ó, quase 30 que eles têm que me entregar. Mas correção automática. Certo? Coloquei as avaliações, eles vão, inclusive, fazer aqui, ó. Ainda, né? A segunda avaliação e a AVF, né? Já está tudo pronto aqui, para quando chegar o dia. Aí eu fiz uma outra coisa que me ajudou bastante, ó. No caso do ensino remoto, eu criei uma página, um recurso chamado da página, né? Criei uma nova página, onde eu coloquei um cronograma. Ó. Eu fiz aqui uma tabelinha, ó, onde eu coloquei semana a semana e fui colocando aqui, ó, os links os Rafael, tópicos. Oi. Rafael, rapidinho. Vou abaixar aqui, não. Rafael, essa tela que você está mostrando aí é a sua visão, né? A visão do docente, é isso? Visão do docente, exatamente. Né? Não é a visão do aluno. Aí você mostrou aquela disciplina lá que está toda prontinha, bonitinha, tem os slides, tem os filminhos do YouTube e tal. O Moodle permite você esconder aquilo ali para o aluno não ficar vendo antes da hora. Ó, porque o Google Classroom não permite. Ele não permite despostar. Ele só permite postar. Não, na verdade, o Moodle, ele nem... Eu consigo postar, consigo excluir e consigo esconder. Certo? Pronto, ótimo, porque o Google Classroom eu não consegui, não. Ó, aqui, ó. Todo recurso ou atividade, tudo que está na tela, quando eu coloquei no modo de edição, eu posso, ó, ocultar. Ó. Ó, ocultar eu fico vendo, ó. Oculto para estudantes, aparece aqui, ó. E você também, desculpa, e você também pode ir abrindo aos poucos, então você já deixa programado com a data quando aquela unidade é para abrir para os estudantes olharem. Então, exatamente. Esse permite, e quando ele também fecha, você tem essas opções. Certo. Marcelo, no Classroom você pode programar a postagem, mas você não pode despostar. Realmente você não pode despostar. É igual mandar e-mail. Uma vez que mandou, não desmanda mais. Exatamente, não desmanda mais. Isso é que é ruim. Deixa eu... Ó. Tá joia, Rafael. Ó, Carol, no Moodle dá para fazer tudo do jeito que você quiser. Então, tudo que você perguntar pode, eu vou dizer pode. Quase tudo, né? Rafael, eu acho que talvez o único defeito do Moodle é exatamente isso, né? Que não é bem um defeito, é que ele tem tantos ajustes que você tem para fazer, que você tem que fazer alguns testes para aprender que ajustes é interessante você colocar ou não. Né? Ele permite restringir o acesso, né? Às vezes você pode colocar assim, ele só vai acessar tal atividade depois que você terminar a atividade anterior. Então, ele tem uma série de ajustes que você que você só aprende fazendo, né? Exatamente. Ele é tão configurável e a tradução nem sempre é muito bem feita. Então, tem muitos termos que eles não representam a realidade mesmo, do que a gente quer fazer. Aí a gente tem que testar. Eu vou fazer isso, eu acho que ele faz isso. Só um exemplo aí do que a Carol falou, ó, eu já tenho aqui para a disciplina que está em andamento, a introdução à programação. A V2, ó. Ele está aqui para mim, ó, ele aparece aqui para mim, mas só está disponível a partir, eu programei, ele só vai abrir dia 4 de maio, às 7 horas da manhã. Eu não preciso estar lá às 7 horas da manhã do dia 4 de maio para liberar. Eu já fiz isso aí no começo da disciplina, né? E programei a data da prova. Tá aí, ó, dia 4 de maio, eu não preciso fazer nada. Às 7 horas da manhã, ele abre automaticamente. De tanto que eu já fiz isso, eu acabo já indo direto para os caminhos. Como é que eu restringo, como é que eu não restringo. Mas tem muita coisa ainda que eu nem sei para que serve.
certo? O básico do que eu preciso, eu já estou com certo domínio, certo? Mas todo dia eu estou aprendendo alguma coisa de nova, né? Alguma coisa nova, certo? Mas, assim, praticamente, ele é todo configurável. Todo configurável. É tão configurável, como o Marcelo falou, que às vezes fica difícil a gente encontrar o caminho de como fazer o que a gente está querendo exatamente. Aí, por isso que eu falei para a Carol, né? Em geral, dá para fazer quase tudo que a gente quer. É só descobrir como é que faz. Mas, assim, a essência é relativamente fácil, certo? Porque, por exemplo, para esconder alguma coisa, ela é igual para qualquer atividade. Para restringir por data, o caminho é mais ou menos igual para qualquer atividade. Aí tem que descobrir uma vez, né? Aí vai servir para todas as demais. Por exemplo, né? Mas, assim, a gente faz isso uma vez, certo? Depois que a gente configurou uma vez, que é o que dá mais trabalho, depois a gente só fica... O que eu tenho que fazer semestre atrás de semestre? É configurar a data. É basicamente isso. Já está pronto aqui. Eu só tenho que ajustar a data, porque aí quando muda de um semestre para o outro, muda a data. Ele até tenta fazer um equivalente, fazer uma projeção para frente, mas às vezes não coincide exatamente a data, certo? Mas ele tenta, quando a gente reconfigura o curso. O que estava para o dia 1º de maio, ele vai e joga para 1º de setembro, por exemplo. Ele tenta fazer isso daí. Então, muita coisa já vai feita. A gente tem que fazer só esses pequenos ajustes de um semestre para o outro. O maior trabalho é na primeira vez. Pessoal, eu vou mostrar algumas dessas coisas que eu falei aqui hoje, que é o que eu considero principal, que é o questionário e notas, principalmente, e essa configuração básica de um curso, eu vou mostrar na prática da próxima sexta. Então, na próxima sexta vai ser... Eu não vou trazer a apresentação, vai ser tudo... Eu vou mostrar tudo fazendo, na prática, certo? O objetivo hoje foi só dar uma contextualizada dos recursos, organização, e na semana que vem eu vou passar toda a prática sem mostrar slide nenhum. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Disponibiliza essa aula. O quê? O link da aula? Do slide? A gravação, não. Não, o Tony vai fazer isso, viu? Ele vai, quando deixar a gravação, esse slide ele já disponibilizou, tudo vai ser disponibilizado, viu? Rafael, oi. Então, para a gente entrar, porque eu perdi a primeira parte, para a gente entrar, porque hoje eu entrei no e-mail, cliquei lá no e-mail que você mandou e cheguei a participar da aula. Eu sempre vou entrar por esse caminho, porque eu perdi o começo da aula, porque você vai mandar a aula gravada e eu vou assistir porque eu perdi 30 minutos. Toninho, tu pode responder a professora, Toninho? Como é que vai ser feito? O Marcelo? Professora, a senhora já tem o acesso à oficina, né? A aula vai ficar disponibilizada lá, tá? Lá abaixo, onde tem a imagem dessa aula de hoje, a gente vai disponibilizar o link do YouTube dessa aula. Abaixa aí, por favor, Rafael. Pronto, aí aqui abaixo, antes do dia 30, que é a próxima, vai ficar os slides e o link dessa aula. Todo o material vai ficar aqui, ó. Isso. Que eu sinto que eu tenho que mexer, igual a criança, tenho que mexer no brinquedinho, tenho que me familiarizar com tudo que ele oferece para não ficar tão por fora no próxima sexta-feira. Né? Professora, acessa, né, a plataforma Convida, normal, aí vai lá no entrar, né, com o login e senha SIGA, aí lá no lado esquerdo vai ter os seus cursos, você entra na oficina normalmente e aí faz as interações, as atividades, está tudo lá direitinho. É a mesma senha do Cigal, o acesso do Cigal. Isso. Eu entro, né? Aí tem uns cursos aqui, ó. Que são aqui, NEAD, né? Isso. Ó, formação continuada NEAD, ó. Aí tem aqui 2 cursos, ó, o prático, experimentação, e esse aqui, ó. Então, vocês estão como professores desse do experimentação e como alunos no oficina Muda ou Convida o FCA. Pronto, essa oficina é o curso propriamente dito, onde vai ter o certificado, onde vai ter os questionários, onde vai ter as atividades.
O outro é como se fosse um outro curso paralelo à oficina, que é esse espaço prático. O que é que é aí? Todos estão liberados como professor editor, ou seja, vai poder praticar todos os recursos de atividade que o professor apresentou aqui, estarão lá disponibilizados. O que é que acontece? Vai só em ativar a edição, por favor, Peraz, entra aí. Estou tentando aqui entrar. No espaço de experimentação. Aumenta a tela, viu, Rafael? Porque a letrinha está muito pequenininha. Esse é o espaço como se cada um tivesse um curso. Como é que eu faço aqui, Tony? Ele está dizendo que eu não posso me inscrever no curso. Tem que ver o que houve. Tem que ajeitar, né? Mas enfim, você vai acessar aí. E aí vai aparecer isso, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai aparecer. O que muda, ó, desse meu Moodle aqui é só o visual, certo? Os recursos são todos os mesmos, ó. Ó. É básico, a gente vai chegar aqui num curso e a gente vai poder, ó, editar. Praticar. Isso. Primeiro, ativa a edição. Aí, em cada atividade ou recurso, lembrar de vir aqui no lado direito, Rafael, Peraz, por favor, aqui em editar uma atividade. Tá não, certo. pode deixar editável. Aqui, aí. E você vai duplicar aquela atividade que você vai querer explorar. Você duplica e explora à vontade. Isso eu vou mostrar na semana que vem. Ótimo. Então, o objetivo de hoje é exatamente a gente estar pelo menos familiares, o que é uma atividade, uma tarefa, tópico, é mais isso. Na sexta que vem a gente vai... É que eu vou pegar só a parte de fazer, né? De fazer sobre o que eu falei hoje aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Mais alguma coisa? Rafael, a impressão é que parece que tudo é muito novo para mim, porque quem está calado é porque na certa deve já ter muita experiência com essa ferramenta. O sentimento que eu tenho é que eu quero até pedir desculpa aos colegas, porque sempre que eu participo de qualquer evento eu falo demais, e às vezes eu peço desculpas se estou no nível que vocês não estão. Mas o importante é que eu estou aqui querendo aprender, isso é que importa para mim. Muito obrigada pela paciência aos monitores. Obrigado, professora. É bom que... Eu estava falando com o Tonho no começo que era bom que a maior quantidade de pessoas pudessem participar. Dos que eu conheço aqui, eu acho que só a Jaqueline já tem alguma experiência, certo? Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma experiência com o mundo. A maioria está na mesma situação da senhora, viu? A maioria, com toda certeza. Com algumas exceções... já tem as dúvidas aparecerão quando a gente entrar nessa oficina aí, viu? Eu acho que muita gente, a gente aproveitou suas dúvidas, viu? Às vezes o pessoal fica... É igual fazer igual a Samara falou, é igual estudante. Quando muda a posição, todo mundo calado, né? A gente pouco aparece, liga a tela para ver o professor, a gente está fazendo as mesmas coisas. Mas eu acho que é isso mesmo que a Carol falou, as dúvidas vão surgir quando a gente começar a mexer efetivamente no sistema, né? Eu tenho conhecimento, mas eu não mexi muito nele. Eu já utilizei muito, mas as configurações normalmente tinha uma equipe que fazia. Então, isso a gente vai aprender todo mundo junto. Acho que sempre vai ter alguma coisa, alguma figurinha que a gente vai trocar aqui, que a gente vai estar aprendendo, professor. Então, foi ótimo suas observações, que serviu para todos e todas. Só complementando... Na aula, geralmente uma pessoa perguntando. Duas pessoas falam. Pode falar. É só um avisozinho, né, para todos continuarem na oficina, acessarem o espaço prático para ir se familiarizando com o Moodle. Como o professor bem falou aí, é um caminhar, né, que vai se explorando e conhecendo. Não tem como, como o professor Peraz realmente falou. E a gente está aí, eu vou até combinar na segunda-feira ou na terça, ou até quarta-feira. Obrigado, professor. Obrigado a todos que permaneceram aqui, certo?
E bora lá, pessoal. Vou ficando por aqui. Ótimo final de semana aí para todos e todas.